Fala pessoal, tudo bem? Pastor Vitor aqui. Vamos lá para mais um episódio aqui do nosso podcast. Eu espero que você esteja curtindo. Se você está voltando aqui, é um bom sinal. Se é a primeira vez que você está aqui conosco, seja muito bem-vindo. Eu espero que esses podcasts que a gente está gravando possam, de fato, abençoar a tua vida, possam acrescentar conhecimento da palavra de Deus e também, claro, revelação, né? E se você é novo por aqui, tem uma gama aí de outros episódios anteriores, você pode navegar e ouvir ou assistir, dependendo da plataforma que você está. E também aproveitando, não esquece já de curtir e também de compartilhar com os teus amigos, nos teus grupos aí, e que Deus te abençoe e te guarde. Vamos lá, hoje eu queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre um tema que tem sido muito recorrente no meu coração nos últimos tempos. Na verdade, nós estamos... nas últimas semanas eu falei muito com a igreja a respeito de nós ocuparmos ou de nós influenciarmos. E o tema de hoje é uma pergunta: como eu posso, como um cristão, influenciar na minha área de atuação? É importante a gente entender que todos nós sempre estaremos inseridos em alguma área da sociedade, né? O ser humano é um ser social, Deus nos criou para isso, para nos relacionarmos, para atuarmos em alguma área, seja na nossa vocação, seja no nosso trabalho, né? Ou até mesmo seja na própria família, né? Que é uma área social. Então, muitos cristãos me procuram e me perguntam: pastor, como eu posso de fato ser aquilo que está escrito lá na palavra de Deus, quando Jesus disse que nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo? Primeira coisa que eu quero que você entenda é que quando Jesus está dizendo que nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo, ele está falando justamente sobre boas obras, ele está falando justamente sobre essa boa influência. E ele fala que quando as nossas boas obras forem vistas pelos homens, o Pai será glorificado. Então nós precisamos entender que, como cristãos, nós temos uma missão que é glorificar a Deus, não somente através da nossa fé falada, mas principalmente glorificar a Deus com a nossa fé vivida, ou seja, com as boas obras que nós fazemos. E eu não sei você, mas eu tenho visto muitas vezes no meio cristão um engano muito grande, onde as pessoas acham que servir a Deus é só prestar culto a Deus. E claro, gente, não me entenda errado, prestar culto é muito importante. Ir à igreja no domingo, adorar o Senhor, ouvir a palavra, né? Não somente no domingo, outro dia da semana, né? Reunir pessoas. A própria palavra de Deus diz que onde tem 2 ou mais reunidos no nome de Jesus, ali ele estaria presente. Então, culto é algo muito chave. Mas se nós queremos influenciar uma geração, nós precisamos ter obras. E Tiago vai justamente nos confrontar em relação a isso. E ele vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. O que vai trazer realidade ou palpabilidade para a nossa fé são as boas obras que nós desempenhamos ou as coisas de fato que nós fazemos. Então, eu queria começar esse podcast perguntando: quais são as boas obras que você tem feito? Como as pessoas te veem, né? E eu sei que quando a gente fala de influência, muitas vezes a primeira coisa que muitos pensam é pregação da palavra, né? E às vezes as pessoas pensam: eu vou influenciar lá no meu trabalho, levando lá o Salmo 91 e declarando o Salmo 91 com a galera. Ou então eu vou trazer, eu vou influenciar na faculdade, fazendo um grupo ali, né, de estudo da palavra. Ou então eu vou influenciar minha família fazendo um culto doméstico. Ok, tudo isso é muito bom, tudo isso é muito importante. Mas nós temos que ter cuidado para nós não nos tornarmos cristãos tão religiosos que a gente acha que Deus só se move se a gente estiver cultuando. Não me entenda errado, por favor. Cultuar é importante. Eu acredito no fundo da minha alma o que está lá em Romanos 1,16, quando o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto grego como judeu, ok? Então, eu acredito na pregação do evangelho, eu prego o evangelho, eu sou um pregador do evangelho. Eu estou aqui nesse momento, de alguma forma, pregando o evangelho para você.
Mas o que eu quero te falar é que, além do evangelho, da palavra, ou além da pregação da palavra, nós precisamos viver o evangelho no nosso dia a dia. Tem uma frase que eu gosto muito, que talvez você já conheça, talvez não, que diz assim, olha, a tua forma de falar, ela é muito boa, mas melhor ainda é o teu exemplo. Sabe, existe uma outra frase que eu gosto muito também, que diz assim, as tuas atitudes, elas falam tão alto que eu não consigo ouvir a tua voz, né? Então, muitas vezes a gente está vivendo aquilo que a gente ouviu talvez nossos pais falarem, olha, faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Mas a verdade é que isso é um grande engano, né? Nós vamos influenciar pessoas não pelo que nós falamos, mas nós de fato vamos influenciar pessoas por aquilo que nós vivemos. Se nós vivemos o evangelho de verdade, nós vamos influenciar pessoas. Se na nossa vida as pessoas no nosso trabalho verem em nós atributos de caráter, verdade, perdão, amor ao próximo, serviço às pessoas, cuidado, atenção, né? De alguma forma nós vamos, de fato, influenciar pessoas. Agora, se nós somos só farinha do mesmo saco, né? Ou se nós somos só terra da terra, eu digo para os meus discípulos, olha, Jesus mandou a gente ser sal da terra e não terra da terra, né? Se a gente for só, sabe, uma luz, como disse Jesus, que está embaixo do alqueire ou embaixo da vasilha e não num lugar alto onde pode ser visto, não adianta nada, né? E é interessante que Jesus, quando ele fala isso, lá em Marcos, ele vai usar dois exemplos. Ele vai dizer que a nossa luz ela precisa estar no velador, que é um lugar alto da casa, né? Ou seja, num lugar onde se pendura a lamparina para que ela possa iluminar, né? Você não pega uma lâmpada como essa que eu tenho aqui e você não vai pegar essa lâmpada e botar embaixo da mesa, não faz sentido, você vai botar a lâmpada no teto. Então, Jesus está dizendo justamente, olha, que a luz de vocês esteja no alto, não embaixo de uma vasilha, né? E ele usa também outro exemplo, e não embaixo da cama, né? A vasilha, muitas vezes, ela vai apontar para aquele lugar onde a gente coloca a nossa luz somente na provisão material. Então a gente usa a nossa luz, pode ser os nossos dons, os nossos talentos, o nosso tesouro, né? E a gente pega essa luz e a gente foca só em ganhar dinheiro e trabalhar e ganhar dinheiro. E a gente esquece de que nós temos uma missão que vai além de ganhar dinheiro. Mas muitas vezes nós crescemos ouvindo os nossos pais, você precisa ganhar dinheiro, você precisa ser alguém na vida, você precisa fazer isso, fazer aquilo outro, mestrado, você precisa fazer pós-graduação, especialização e blá, 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 blá. E claro, tudo isso é bom, tudo isso é importante, nós precisamos sim trabalhar, nos manter e ganhar dinheiro. Mas é importante que nós entendamos que Jesus deseja que a nossa luz vá além da provisão material. E outra coisa que Jesus disse também é que a nossa luz não deve estar embaixo da cama, né? E a cama, ela vai apontar para um lugar de conforto, né? Você, quando vai dormir, você não deita no chão, né? Eu espero que não. Você vai e deita na sua cama porque é um lugar confortável. E Jesus está falando, olha, não pega a tua luz e bota embaixo da cama, ou seja, não bota a tua luz num lugar de conforto. Na verdade, a tua luz, ela precisa estar num lugar que ilumine. A tua luz precisa estar, de fato, num lugar que venha trazer transformação para as pessoas, ok? Então, que a nossa luz brilhe. Eu queria te trazer aqui, antes de encerrar esse bate-papo de hoje, alguns exemplos de homens que fizeram obras incríveis que talvez você não saiba, e homens cristãos, homens de Deus, né, que se dispuseram a ser a Bíblia que o mundo iria ler. Né? Eu não sei se você já ouviu essa frase, mas você é a Bíblia que o mundo vai ler. Não espere que o mundo vá ler a Bíblia. O mundo não vai ler a Bíblia. Quem tem que ler a Bíblia somos nós cristãos e nós precisamos viver a Bíblia ao ponto do mundo ver a Bíblia em nós. Né? E existem alguns exemplos aqui de homens que eu anotei para trazer para você que fizeram a diferença no mundo e talvez você não saiba disso. Né? Eu não sei se você sabe, mas cristãos participaram da criação dos hospitais. Os hospitais no conceito de um lugar onde as pessoas vão para ser tratadas, cuidadas, né?
foram cristãos que criaram esse conceito. Outro exemplo é a Cruz Vermelha. Eu não sei se você sabe, mas um cara chamado Henry Dunant, lá em 1863, né, ele criou essa organização Cruz Vermelha porque as pessoas iam para a guerra e elas eram lá mutiladas por tiros, bombas e outras coisas, né, e ninguém ajudava, elas morriam lá no campo mesmo de batalha. E ele começou a enviar missionários para os campos de batalha que botavam sua vida em risco, cara, para morrer, né? E eles não iam com armas, eles não iam com espada, nada disso. Eles iam só justamente com o seu bracelete com a cruz vermelha, né? E eles iam com uma maleta de primeiros socorros para ajudar os soldados enquanto estavam ali, muitas vezes agonizando, ou às vezes muito mal, porque, enfim, tomaram um tiro ou algo do tipo, né? E a Cruz Vermelha veio se tornar anos depois a maior organização humanitária do mundo. E esse cara era um cristão. Universidades como Yale e também Harvard foram criadas por cristãos. E, inclusive, um pastor estava no meio daqueles que criaram Harvard. Se você for ver o brasão de Harvard, tem um livro aberto, e aquele livro é a Bíblia, né? Então a gente vai ver universidades, lugares de conhecimento, lugares de estudo, de aprofundamento foram criados justamente por cristãos. Outros exemplos são asilos para o cuidado de idosos, foram criados por cristãos, orfanatos. O próprio Estado laico foram os batistas que propuseram o Estado laico, né? A alfabetização infantil, a humanização do entretenimento pessoal. E muitas vezes o entretenimento através das artes e do teatro começou lá na Idade Média, quando os analfabetos não sabiam ler a Bíblia. Então se pensou, como a gente pode ensinar a Bíblia para eles de uma forma que eles não precisem ler? E ali começam, né, a encenação, a dramaturgia, né, através de influência. Então, por que eu estou te falando tudo isso? Porque nós cristãos precisamos sair um pouco da caixa religiosa e entender que Deus pode nos usar através dos nossos ofícios, né? Eu não sei qual é o teu ofício, eu não sei qual é a tua vocação, eu sei a minha, eu sou um pastor, eu fui chamado para isso, mas eu creio que talvez você foi chamado para estar, sabe, como um enfermeiro no hospital, uma enfermeira no hospital. Talvez você foi chamado, sabe, para estar no meio do business, dos negócios, né? E ali você vai trazer o reino de Deus multiplicando riquezas, ajudando pessoas, ensinando pessoas. Talvez você tenha esse chamado para estar como um professor no ensino fundamental, né? E Deus vai usar você também para amar crianças, ensinar crianças, né? E a gente precisa tirar um pouco da nossa cabeça essa ideia de que Deus só se move se eu estiver recitando necessariamente a Bíblia. Claro, é importante recitar a Bíblia, é importante nós conhecermos a palavra, mas e se nós começarmos não só a conhecer ou a falar, mas e se nós começarmos a viver a palavra, e a palavra está tão intrínseca dentro de nós, a palavra está tão amalgamada dentro de nós, ao ponto de que a forma como a gente fala, a forma como a gente ensina, a forma como a gente lida nos nossos relacionamentos vai estar transparecendo os princípios e os valores da palavra de Deus. Amém, meu querido? Eu espero que esse podcast tenha te ajudado a entender como influenciar na minha área de atuação. Eu espero que você seja abençoado e se você gostou, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar com alguém. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio. Valeu!